irmãos e irmãs, um privilégio, uma alegria estar aqui mais uma vez para nós darmos início a mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Neste trimestre nós estamos estudando, transformando as adversidades em cenários de milagres e vitórias. Eu estou aqui com o livro do Bispo Abner Ferreira e se você ainda não adquiriu, você pode então adquirir ele ali na nossa sede. Mas estaremos hoje estudando a nossa lição de número 5. A lição de número 5 tem o tema Enfrentando Gigantes, Conquistando Vitórias. Nosso texto áureo está em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 24, que diz assim: Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. Esta era a real situação do povo, com medo, temendo, fugindo diante do inimigo. Verdade aplicada nos diz assim: permanecer em Cristo é a certeza da vitória nas lutas de cada dia. Nós estaremos estudando então 3 tópicos conforme a nossa lição. O primeiro tópico, crise que surgem como gigantes. No segundo tópico, vencendo o medo paralisante. E o terceiro tópico, vencendo gigantes. O texto de referência ele está em 1 Samuel, capítulo 17, e é bom que você faça uma leitura de todo este relato bíblico através deste capítulo. Na nossa introdução, nós sabemos Davi e Golias. É o nosso tema de hoje. E a lição vai focar a vitória de Davi sobre o gigante Golias. Nós vamos caminhar neste sentido, apontando que Deus espera de nós atitudes movidas por fé para nos ensinar o livramento e o seu nome ser glorificado. O Senhor tem poder para nos conceder vitórias, mesmo em circunstâncias adversas, em respostas à nossa fé, à nossa coragem, que são os ingredientes básicos da atitude decisiva, nossa atitude. Precisamos ter fé e coragem, crer que o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele está conosco e Ele é poderoso para vencer, nos ajudar a vencer os nossos gigantes. A vitória sobre Golias, mesmo não sendo a primeira, foi a que o lançou na vida pública, trazendo reconhecimento e também provocando muita inveja. Infelizmente, muitas das nossas vitórias produzem em outras pessoas inveja. Isso é uma realidade. Porém, não precisamos e não podemos nos preocupar com isso. Isso é um fato que ocorre porque nem todos estão no mesmo pensamento, no mesmo plano de Deus. Então, por isso que essas pessoas elas sentem inveja do seu sucesso, às vezes na área profissional, na área espiritual, na área matrimonial, mas vamos caminhar. Deixa essas pessoas que sentem, que têm estes sentimentos nocivos, deixa eles de lado e vamos caminhar com o Senhor Jesus. A vitória de Davi sobre Golias nos leva a algumas reflexões. Primeira, enfrentar gigantes é uma experiência intimidadora. Lemos com entusiasmo o relato bíblico sobre a vitória de Davi, mas nós bem sabemos que no dia a dia, na nossa luta diária, sabemos que não é uma tarefa fácil. E não vou dizer também que para Davi foi fácil.
Obviamente ele teve as suas dificuldades, os seus temores, mas ele teve fé. Teve fé que ele ia vencer o gigante em nome do Senhor dos Exércitos. E essa também deve ser a nossa atitude. Segundo, pelejar é uma experiência solitária. Ninguém mais pode assumir o posto para o qual fomos chamados. Cada um de nós precisa enfrentar os Golias que se apresentam contra nós pessoalmente. É uma luta solitária, mas nós temos o Senhor conosco. E você, com Deus, é maior do que qualquer problema. O Senhor, Ele não tem impossíveis para Ele, não tem muro alto, não tem montanha alta, não tem gigantes. Ele é vencedor. Terceiro, confiar em Deus é uma necessidade. A menos que depositemos nossa fé em Deus, não conseguiremos ir muito longe. Ficaremos aterrorizados pelo tamanho dos gigantes. Então, é uma necessidade crer em Deus. É a única forma de nós vencermos os nossos gigantes, é crendo que Deus é poderoso para nos ajudar. Quarto, vencer traz consequências memoráveis. As vitórias do passado devem nos impulsionar para olhar com maior bravura para o futuro. Nós vemos aqui no versículo 37, que está na nossa revista, e disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora e o Senhor seja contigo. Davi, ele teve experiências no passado que o capacitaram para o enfrentamento deste gigante. Então, as lutas que nós temos, as vitórias, vai nos fortalecendo. Nós vamos adquirindo experiências para o enfrentamento dos novos gigantes. É um gigante após outro e vamos vencendo cada um deles em nome do Senhor Jesus. Deus espera de nós atitudes movidas por fé. Foi o que Davi fez, né? E lá em 1 João, capítulo 5, verso 4, nos diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Que nós tenhamos esta fé vibrante, vigorosa, para vencermos todos os nossos gigantes. A tônica do primeiro tópico vem nos ensinar que, com Davi, aprendemos que crises surgem como gigantes, mas conhecendo o Deus que servimos, nunca seremos decepcionados. No segundo tópico, nos adverte quanto à necessidade de vencer o medo que paralisa, tira de nós toda a capacidade de reação diante de cada crise. O medo é algo muito nocivo ao enfrentamento das dificuldades dos nossos gigantes. Então, ele tem esse poder, essa capacidade de paralisar, né? E isso nos prejudica muitas vezes no enfrentamento destes gigantes. Diante de grandes calamidades, podemos até ficar acuados, intimidados, até mesmo paralisados sem conseguir reagir, quando somos dominados pelo medo. Mas Deus nos chama a pensar com Ele através da Sua palavra. Precisamos meditar na palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, fazer dela nosso alimento diário, todos os dias. E isto, lendo as passagens bíblicas, o Senhor vai falando conosco, vai nos fortalecendo. A nossa fé vai sendo revigorada dia após dia, através do estudo, da leitura da palavra do Senhor.
uma visão correta da realidade, atitude e confiança vai fazer toda a diferença. Essa é a instrução que nós receberemos através dessa lição que vai ser uma bênção para as nossas vidas, enfrentando gigantes, conquistando vitórias. Que nós possamos tirar o máximo de proveito destes ensinamentos, que eu tenho absoluta certeza que o Senhor vai falar poderosamente aos nossos corações. Nós vamos orar, pedir ao Senhor que Ele use cada um dos professores e fale aos nossos corações através do seu Santo Espírito. Oremos. Amado, soberano, eterno Deus, queremos interceder, ó Pai, pelos nossos professores que irão ministrar estas aulas. Agradecemos ao Senhor, porque o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem, ó Pai, nos ajudado a vencer os nossos Golias, os nossos gigantes. Muito obrigado, Senhor, e que nós possamos estar com a nossa fé sempre revigorada, para que o Senhor, ó Pai, nos ajude a vencê-los a cada dia. Muito obrigado, no nome santo de Jesus Cristo assim oramos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe a sua mente. Que você tenha a saúde física, a saúde emocional e a saúde espiritual. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Paz do Senhor, amados, nós estamos juntos em mais uma lição, a lição de número 5, enfrentando gigantes e conquistando vitórias. No primeiro tópico, nós veremos que há crises que surgem como gigantes. Por inúmeras vezes, as crises se levantam contra nós como verdadeiros gigantes. Passamos recentemente e estamos passando por uma pandemia que tem levado muitos ao desespero e à depressão. Não faltam exemplos de pessoas que, diante do medo, acabam até mesmo se esquecendo de Deus. No entanto, diante do gigante, Davi optou por confiar em Deus. O fato que devemos ter em mente é que Deus usa esses gigantes para lapidar o caráter dos seus servos. Os gigantes da vida são aterrorizantes e estão por toda parte. Essa pandemia que estamos atravessando não somente é um enorme gigante, como despertou muitos outros. O estudo sobre o gigante Golias se aplica a qualquer gigantes que encontramos pela frente. Encontraremos muitas vezes os gigantes do medo e da preocupação, por exemplo. Eles não vêm apenas uma vez, mas aparecem de manhã, à noite, dia após dia, implacavelmente tentando intimidar. O nosso Golias não carrega espada e escudo, mas pode chegar até nós ostentando a arma do desemprego, do abandono, do abuso sexual, da depressão. Os gigantes de hoje não desfilam para cima e para baixo nas montanhas de Elá. Ele se ergue no escritório, no quarto, na sala de aula, no espaço público. Traz consigo contas que as pessoas não sabem como vão pagar, exigências de notas que são necessárias para aprovação e manutenção de cargos. Os gigantes também podem tomar a forma de pessoas que precisam ser agradadas sob pena de comprometer a nossa vida. Pode ser a bebida e a droga que não se consegue resistir, a pornografia que não se consegue rejeitar. Também um passado que continua machucando e um futuro que não se consegue encarar. Os gigantes de hoje realmente têm muitas faces. Diante do gigante, Davi optou por confiar em Deus. Ou fazemos essa mesma opção ou pereceremos.
A confiança em Deus é que nos sustenta nos tempos difíceis, é que abre portas, derruba muralhas, fecha a sepultura, cala a boca do diabo e nos permite seguir adiante. Então vejamos no 1.1, conheça o Deus que você serve. O povo de Israel estava sendo desdenhado pelos filisteus, cujo trunfo de guerra era um experiente guerreiro de quase 3 metros de altura. Ninguém ousava enfrentar tão exímio guerreiro, nem o experiente rei de Israel. Mas um menino pastor se dispôs a guerrear contra Golias. Isso está em 1 Samuel capítulo 17, verso 45. Davi levava consigo apenas um cajado, uma funda, um alforge e 5 pedras lisas, ao se aproximar daquele filisteu. Podemos constatar que no coração do menino pastor ardia uma inabalável confiança no Deus de Israel. Saul, que era o homem mais alto de Israel, conforme diz 1 Samuel capítulo 9, verso 2, e que agora era o seu rei, era a pessoa mais indicada para lutar contra Golias. Todavia, aquele homem do tamanho de 6 côvados e 1 palmo, aproximadamente 2,70 metros, ele assustava de tal modo que o exército israelita estava acuado e era afrontado diariamente no vale de Elá. Ao atender às ordens do seu pai, levando comida no fronte para os seus irmãos, Davi toma conhecimento do que está acontecendo e, com o coração cheio do Espírito do Senhor, não aceita tal humilhação. Oferece-se para lutar e, logicamente, é rejeitado e é escarnecido. Até que Saul permite o confronto, mas imagine Golias vendo Davi caminhando em sua direção, sem estar vestido para a guerra, sem os paramentos necessários a esse momento, sem porte, sem armas. Indignado, ele esbravejou: sou eu algum cão para tu vir a mim com paus? Mas vem que eu vou te matar. 1 Samuel 17, 42 a 44. O que ele não percebia é que, lutando contra aquele jovem ruivo de gentil aspecto, na realidade ele estaria lutando contra o Deus de Israel. Segundo a Crônicas 32:8, parte A do versículo diz: com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear por nós. Como em gerações anteriores, o nosso maior discurso é Golias. As pessoas daquela época conheciam de cor as características de Golias e eram intimidadas por elas. As pessoas daquela época eram especialistas em Golias, mas não Davi. Quando o menino pastor chega, ele está tão cheio de Deus que vê além de Golias e sabe que a coisa certa a fazer é enfrentá-lo, conforme bem mostra alguns versículos de 1 Samuel capítulo 17. A visão comprometida com a derrota e com o mal está tão entranhada na condição humana que até mesmo no dia a dia, quando alguma coisa inesperada acontece, antes de sabermos o que realmente aconteceu, já pensamos o pior e já sofremos como se o pior já tivesse acontecido. E não é simples nos desfazermos desse tipo de comportamento e mudarmos o nosso modo de pensar. Ou nos apossamos das verdades bíblicas e clamamos por ajuda do alto para aplicarmos os seus ensinamentos nas nossas vidas, ou nós seguiremos com uma existência totalmente comprometida e fadada a fracassar. Os olhos de Davi não se fixaram no gigante.
A intimidação não fazia parte da sua vida, seus olhos estavam fitos em Deus. Com uma invencível confiança no seu Deus, Davi respondeu: saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. 1 Samuel 17, 47. Quando os Golias chegarem para nos desafiar, é preciso estar ardendo em nossos corações e mentes uma inabalável confiança no Deus de Israel. É preciso tomar cuidado com os nossos pensamentos, porque a nossa vida é dirigida por eles. Que o Senhor nos ajude. O item 1.2 diz que Davi sabia quem era o seu Deus. Davi conhecia de perto a fidelidade do Senhor. Além das frágeis armas que carregava, ele tinha experiências passadas, que não se desprendeu da fé e manteve-se na dependência do Senhor. Ele imputa as vitórias que obteve sobre o leão e o urso, não em suas forças ou estratégias, mas em Deus. Junto com tantos outros, Davi é mencionado como um exemplo de homem que possuía uma fé inabalável em Deus, o qual o movia no enfrentamento de tantos desafios. As armas de Davi eram frágeis e insignificantes realmente. O desafio de Davi a Golias, o gigante filisteu, representa a luta espiritual que o crente trava com o mundo, com a carne, com o diabo. Nessa guerra, é Deus que nos dá as armas que necessitamos para enfrentamentos, conforme lemos em Efésios capítulo 6, a partir do versículo de número 10. O cristão necessita revestir-se de toda a armadura de Deus, porque somente assim ele será capaz de discernir as astutas ciladas do diabo e defender-se dos dardos inflamados do maligno. O apóstolo Paulo compreendia muito bem essa situação e escreveu em 2 Coríntios capítulo 2, verso 11: porque não ignoramos os seus ardis. E ciente dos riscos que rondavam os cristãos, o apóstolo Paulo expressa o seu maior temor em 2 Coríntios 11:3. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Vemos então Davi usando apenas as suas roupas simples, armado com as suas armas simples de pastor. A beleza dessa história é que ela dá um exemplo perfeito de como Deus opera. Ele exalta o seu nome quando somos fracos. Não precisamos ser eloquentes, fortes, de boa aparência. Não temos que ser belos e brilhantes ou termos todas as respostas para sermos abençoados por Deus. Ele honra a nossa fé. Tudo que o Senhor pede é que confiemos nele, que nos coloquemos diante dele com integridade e fé, e ele vencerá a batalha. 1 Samuel 17:40 diz: e tomou seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos no ribeiro, e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi se aproximando do filisteu. Pensando nas armas especiais que Davi portava, nós procuraremos entender o que Deus quer nos ensinar com isso, sem valorizar excessivamente os objetos em si e nem tampouco menosprezá-los. 1 Samuel 17, 49 e 50. A pedra. A pedra que Davi colheu no ribeiro. Pedra na simbologia bíblica fala de Jesus, mas também traduz outros significados. Pode significar altar, pode falar de incredulidade, de insensibilidade do homem para com Deus.
representa o crente na obra da Igreja de Jesus Cristo e também é a recompensa do crente fiel no julgamento das suas obras, conforme Apocalipse capítulo 2, verso 17. Mas as 5 pedras que Davi pegou naquele ribeiro correspondem à suficiência de Cristo. Há aqueles que procuram atribuir significado a cada uma das pedras, dizendo que a primeira pedra significa isso, a segunda pedra significa aquilo, mas nós não devemos ir além daquilo que a palavra ensina. E a palavra diz que Davi pegou 5 pedras e colocou no alforje, simples assim. Mas o que seria o alforje? Alforje é um tipo de porta-níqueis, uma espécie de bolsa usada para transporte de provisões. Os antigos pastores o usavam nas suas andanças pelos campos, tangendo seus rebanhos. Ele era feito comumente de pele ou couro e andava preso à cintura. Podemos entender que portar um alforje é precaver-se de provisão para a sobrevivência, bem como de algum valor para adquirir o necessário. Para nós, portar um alforje é ter Cristo no comando de todas as coisas. Ele é o mantimento que carregamos conosco na nossa jornada. Ele é o maior valor que nós temos nesta vida. Vivendo em Cristo, nós estamos carregando o nosso mantimento, o nosso sustento, aquilo que nos mantém vivo, a nossa defesa, ou as pedras do ribeiro, diante de qualquer dificuldade que se apresentar. E a funda? A funda é um instrumento, é a arma, que era utilizado na guerra na antiguidade, feita de pedaço de couro, de 2 cordas, com que se lançavam pedras. Os que atiravam com fundas pertenciam tanto à infantaria quanto aos arqueiros nos exércitos, conforme 2 Reis 3,35. Usavam tanto a mão direita quanto a mão esquerda, e a Bíblia nos fala de 700 benjamitas que atiravam com a funda num fio de cabelo e não erravam. Juízes capítulo 20, verso 16. As armas que Davi usou e essa luta aparentemente desigual deve servir para nos ensinar algo de grande importância para a nossa vida pessoal e espiritual. Davi imputou suas vitórias, todas as que obteve, não em suas forças, não em suas estratégias, não em suas armas, mas em Deus. E 1.3 diz que Deus não decepciona os que nele confiam. Saul, como um exímio soldado acostumado com as batalhas, tenta vestir Davi com as suas armaduras, o seu capacete de bronze, a fim de lhe proteger. Porém, não obteve sucesso. A história de Davi nos apresenta o cenário de que gigantes se levantariam sobre a sua vida, mas o Senhor estava com ele. Nós vimos aqui na introdução dessas aulas que pelejar é uma experiência solitária. Ninguém mais pode assumir o posto para o qual nós fomos chamados. Cada um de nós precisa enfrentar os seus Golias, aqueles que se apresentam contra nós pessoalmente, e não tem como transferir isso para os outros. Como também individuais são os nossos armamentos de guerra. Nem todos lutam com as mesmas armas. Aquilo que serviu para alguém não significa necessariamente que servirá para nós. Em diversas batalhas e nos muitos enfrentamentos pelos quais vivenciou Davi, ele utilizou-se de muitas armas, mas a maior delas sempre foi a sua confiança depositada em Deus. Essa sim, serve para todo mundo em todo o tempo. O Salmo 28 é uma oração onde Davi roga a Deus que o aparte dos seus inimigos e também o louva por ter escutado as suas súplicas. Salmo 28, 7 diz: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele
confiou o meu coração e fui socorrido. Assim o meu coração salta de prazer e com o meu canto eu o louvarei. Veja que a afirmativa dele é que a sua confiança nunca foi em suas armas e nem em seus próprios méritos. Eu penso que a intimidade de Davi com Deus o fazia confiar na promessa de triunfo final e seguir adiante quando tudo parecia perdido. Em lições passadas, eu transcrevi aqui um poema contido no livro O Mistério da Providência de Deus, de Paul Billheimer, um autor que eu utilizei na lição 2 dessa revista, que abordou o assunto da providência de Deus na vida de José. Eu retorno nele porque a sua lembrança é significativa nesse contexto. Paul Billheimer escreveu: para cada dor que devemos suportar, para cada tristeza, para cada pesar, há um motivo. Para cada falsidade proferida, para cada lágrima vertida, há um motivo. Para cada tristeza e aflição, para cada milha percorrida em solidão, há um motivo. Mas, se confiarmos em Deus como convém, tudo cooperará para o nosso bem. Deus conhece o motivo. Firmados nesse conhecimento e aceitando que a vontade soberana de Deus, ela realmente precisa estar sobre tudo na nossa vida, nós vamos prosseguir acreditando que há um motivo, há um propósito para tudo que nos sucede. E apesar de tudo, seja quais forem os embates da vida, nós vamos seguir confiando em Deus e esperando nele. Esse foi o comentário do primeiro tópico da nossa lição. Louvamos a Deus porque, em meio a todas as dificuldades, em meio aos gigantes que aparecem muitas vezes diante de nós, trazendo crises que parecem até insuperáveis, nós prosseguimos firmes e constantes, confiantes que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Amém? A paz do Senhor para os irmãos. Irmãos, chegamos aqui então no tópico de número 2. Tópico de número 2, o título é Vencendo o Medo Paralisante. Há fases em nossa vida que parece que o mundo desabou sobre as nossas cabeças. A crise havia chegado. O que eles fizeram? Como muitos estão fazendo hoje. Eles tentavam fugir da realidade e foram paralisados pelo medo. Ainda o tópico 2.1, ele diz assim, olha, o medo destrói sonhos. Davi, ao ver o gigante, não se desesperou, nem tampouco se entregou ao desânimo. Como dito anteriormente, o desespero nos tira as motivações e a esperança. Movido por uma fé inabalável, Davi não se furtou de lutar contra o gigante, pois vivia por fé e não por vista. Ele tinha convicção de que há um Deus que cuida de nós. Eu fiz questão de ler o 2 e o 2.1 para a gente poder ganhar tempo aqui. Primeira coisa que eu quero ressaltar aqui, o ponto que o comentarista começa na introdução do tópico 2, falando de fases da nossa vida em que a sensação que temos é de que o mundo desabou sobre as nossas cabeças. Irmãos, nós precisamos compreender que nem sempre nós vamos viver momentos de riso, de alegria. Eclesiastes capítulo 3 diz assim que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Tem tempo de rir, mas tem tempo de chorar. Tem dia que na nossa casa nós estamos em festa, amigos, e falar de festa num momento como esse é muito bom, né?
Quantos de nós não estamos sentindo saudade das aglomerações? Mas tem dia que a casa está de luto, está de lágrima, de pranto. E aí nós temos a compreensão de que na nossa vida ela é feita de fases, de momentos. O que eu não posso é perder a minha fé e a minha confiança em Deus. A Bíblia vai chegar no capítulo de Jó, no finalzinho, dizendo: em tudo isso, Jó não pecou. Por quê? Ele estava compreendendo que no momento da bonança, Deus está comigo. No momento em que a falta chega, a escassez chega, Deus continua comigo. Então, ele fala para nós dessas fases. Sabe o que isso me lembra? 1 Reis capítulo 18 e capítulo 19 é um exemplo prático e interessante para nós. Se no capítulo 18 eu tenho Elias, sendo o instrumento de Deus para glorificar o nome do Senhor, porque ele vai zombar dos profetas de Baal. 450 profetas clamaram, imploraram, e o Deus deles não respondeu. E Elias diz assim: olha, clama mais alto, talvez ele esteja dormindo. Quando chega na vez de Elias, ele repara o altar. Irmão, a confiança de Elias, ele manda encher de água, 1, 2, 3 vezes, pode encher, a ponto de que a volta no rego se fez poça d'água. E ele foi clamar ao Deus que ele servia. A Bíblia diz assim que Deus ouviu a oração de Elias, enviou fogo do céu, queimou o holocausto, sacrifício e ainda lambeu a água que estava ao redor. Sabe como que essa história termina? O povo começou a gritar, a clamar em voz alta: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Capítulo 18 é o dia de glória de Elias. É o momento de glória. Capítulo 19 é o dia em que Elias estava se sentindo triste, mal, afrontado pelos ventos contrários. No capítulo 19, Jezabel manda uma mensagem para ele que dentro de 24 horas Elias morreria. E aí nós vamos encontrar esse mesmo Elias agora lá no pé de zimbro, pedindo a morte. Senhor, chega, cansei, só ficou eu como profeta do Senhor. Mas sabe o que eu acho interessante nessa história, irmão? O mesmo Deus que se apresentou a Elias lá no Carmelo, mandando fogo do céu sobre aquele altar, foi o mesmo Deus que mandou o anjo levar pão e água para Elias ali naquele pé de zimbro. Isso mostra para nós que, independente das fases que você esteja vivendo na sua vida, Deus está vendo, Deus sabe de tudo. Fica tranquilo, descansa o seu coração. Deus está contemplando todas as coisas e Ele está indo ao seu socorro. Quando nós chegamos um pouco mais adiante, ele fala da crise chegar e aqueles homens, o exército de Israel, fez como muitos fazem hoje. Tentaram fugir da realidade e foram paralisados pelo medo. Como nós estamos fazendo? Nós também estamos vivendo um momento difícil, momento de pandemia. Tem muitas pessoas, o histórico no país é de que a taxa, o índice de suicídio aumentou, violência doméstica, pedofilia, a exploração sexual de jovens e adolescentes, de crianças e adolescentes. Será que nós estamos encarando a situação ou estamos fugindo, mostrando desistência, desânimo, E acabam se tornando paralisados diante do medo. A Bíblia fala para nós de Moisés, quando Deus mandou que Moisés enviasse 12 espias para espiar a terra. Irmão, 10 homens olharam a terra e viram muita coisa boa,
mas conseguiram ver gigantes. Conseguiram ver um exército mais forte do que eles, que trazia para eles a impossibilidade de chegar e conquistar aquela terra. Mas Deus quer que eu e você sejamos como Josué e Calebe, que olha, não só trouxeram um resultado positivo, como também convidaram o povo a vir tomar posse da terra com positividade. Eles disseram, olha, subamos animosamente, é com ânimo. Não vamos deixar o medo nos parar, nos deter, não. Deus quer que nós sejamos corajosos, animados, porque o Senhor dos exércitos está conosco. E o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmo de número 46. O medo destrói sonhos. Não deixe o medo destruir seus sonhos, não. Continue sonhando. Continue correndo atrás dos seus sonhos. Continue acreditando que você tem um Deus que está lutando e pelejando a seu favor. Davi, ao ver o gigante, não se desesperou, nem tampouco se entregou ao desânimo. O desespero tira as motivações e a esperança. Movido por uma fé inabalável, Davi não se furtou de lutar contra o gigante, pois vivia por fé e não por vista. Tinha convicção de que há um Deus que cuida de nós. Eu pergunto para você, onde que você está fixando os seus olhos? Em que os seus olhos estão fixos? Você está focado no problema, na crise, na taxa do desemprego, nas notícias que a mídia está trazendo, que inclusive tem trago destruição emocional e psicológica de muitas pessoas? Ou você está focado no Deus que nos fez uma promessa? Eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, vamos permitir que os nossos olhos fixem em Deus e nós não conseguiremos enxergar mais o problema grande. O bispo Abner, ele colocou assim, como um comentário na revista: Davi também vê um gigante, mas ele vê Deus com uma nitidez ainda maior. Como que está a ótica da sua visão? O que você está enxergando em larga escala, em tamanho exagerado? Deus ou problema? Olhe para o problema e consiga enxergar ele muito menor do que o tamanho do Deus que você serve. Não vamos permitir que a nossa visão se ofusque. Eu até me lembro, já que a gente comentou aqui de Elias, no Carmelo, logo depois desse fato, Elias vai avisar Acabe, por ordem de Deus, para preparar, porque Deus ia mandar uma abundante chuva. E aí, irmão, esse texto ele é muito interessante. 1 Reis, no capítulo 18, no versículo 41, ele diz assim, olha, come, bebe, sobe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias foi para o cume do Carmelo, colocou o seu joelho, a sua cabeça, o rosto no meio dos seus joelhos, e ele foi clamar ao Senhor e falou para o moço assim, olha, vai, dá uma olhadinha lá para a banda do mar, vê se vem alguma coisa. O moço foi e disse assim, Elias, ainda não tem nada. Ele disse assim, olha, torna lá mais uma vez, 7 vezes pelo menos. E o moço foi. Sabe qual foi o resultado? 7 vezes depois o moço trouxe um resultado para Elias. Olha, eu vejo uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem subindo do mar. Sabe o que Elias disse? Ele falou assim, olha, sobe e avisa Acabe, aparelha o teu carro, desce para que a chuva não te apanhe. Deixa eu falar uma coisa para você.
a visão pode ser até pequena. Para Deus é sinal de um grande milagre e de abundante chuva que Ele vai mandar. Não olhe para aquela porta que Deus abriu, aquela provisão que Deus deu com um olhar minúsculo. Acho que não vai dar, acho que não vai ter condição, acho que não vai atender o momento presente, a crise presente. Olhe e entenda que 5 pães e 2 peixes na mão de Jesus faz milagre para poder alimentar uma multidão de 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Não vamos deixar que o medo venha ofuscar a nossa visão. Vamos continuar com os nossos olhos fitos no Senhor, para que nós possamos continuar subsistindo, resistindo e vencendo até mesmo nos momentos de crise. Irmãos, tópico 2.2. O diabo tentará te intimidar diante da crise. Temos assistido a acalorados debates a respeito sobre o que fazer na hora da crise. Você, o que faz diante da crise? Pensou em morrer? Achou que seria contaminado por algum vírus? Preparou-se financeiramente para esta hora? Várias são as interrogações a serem feitas, não acha? Provavelmente, alguém deve ter lhe dito, não perca a fé. Contudo, outros serão usados pelo diabo para fazer você desistir. Temos que ter certeza de que há um ser indignado por você ter escolhido a santificação. O inferno estava revoltado por Davi estar pronto para defender sua nação. Não era qualquer nação, era a nação de Israel, uma terra amada e protegida por Deus. Davi ignora a afronta de seu irmão e faz o que era preciso fazer. Nesse tópico 2.2, ele vai falar para nós sobre as tentativas de intimidação do adversário. E eu achei interessante quando ele expõe aqui para nós assim, olha, alguém deve ter dito para você, não perca a fé. Mas em compensação, alguns usados pelo inimigo vão tentar fazer você desistir. Olha, no Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 10, no versículo 48, a partir do versículo 46 está sendo relatada a história do cego de Jericó. Bartimeu era um homem que ele estava sentado à beira do caminho mendigando. E ele era cego, mas ele ouviu falar que Jesus passava por ali e começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O versículo 48 diz assim, olha, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu quero fazer uma pergunta para você. O que você anda ouvindo? Os seus ouvidos estão sensíveis para ouvir o que nesse momento de crise, de pandemia, quando a crise se instala na sua casa, na sua vida, na sua história? O que você tem ouvido? Olha aqui, olha, Bartimeu ouviu pessoas falando para ele assim, olha, ele não pode te ouvir, ele não vai conseguir atender você. Mas quanto mais falavam para ele parar, mais ele clamava. Esse é o nosso problema. Tem muitas pessoas ouvindo aquilo que não é para ouvir. Irmão, vamos lembrar de Eva? Eva estava passeando pelo jardim, quando de repente ela ouviu uma voz da serpente. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de crise instalado no mundo, na nossa nação, tem muitas pessoas ouvindo a voz da serpente. E a serpente está chegando sutilmente, enganosamente, está entrelaçando como uma
teia de aranha está amarrando pessoas ao pecado, ao vício, à pornografia, ao sexo ilícito, livre. Cuidado com aquilo com que os seus ouvidos estão ouvindo. Nós temos um outro exemplo bíblico. Davi, ele foi ouvir o conselho dos capitães e dos príncipes quando desejou trazer a arca de volta para Jerusalém. Irmão, cuidado. O conselho dado a Davi foi que, se a ideia é trazer a arca, vamos colocar ela sobre um carro novo. Colocaram a arca sobre o carro novo. O problema foi que no trajeto os bois tropeçavam. Tem boi tropeçando no caminho de alguém e alguém está perguntando por quê. O Espírito Santo está colocando a pedra no meio do caminho para o boi tropeçar, para mostrar que você está ouvindo conselhos estranhos. Mas eu tenho um exemplo bíblico para nós, que está lá em Samuel, quando ele ouviu uma voz o chamando, e ele foi até Eli. Meu irmão, não confunda a voz de Deus. A voz de Deus, ela é inconfundível, e todo aquele que serve a Deus, ele consegue discernir e entender quando é Deus que está falando. Lá em 1 Samuel, no capítulo 3, e ele foi até Eli. Eli, você está me chamando? Não. E isso aconteceu por algumas vezes, até que Eli entendeu. Opa, o Senhor está chamando o menino. Volta lá para sua cama, e quando você ouvir essa voz de novo, você há de perguntar: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Qual é a sensibilidade dos nossos ouvidos? Nós estamos ouvindo as propostas que os adversários de Deus estão fazendo para nós, para tentar nos intimidar, para tentar nos fazer voltar atrás, para tentar nos fazer desistir? Ou estamos ouvindo a voz de Deus, do nosso líder, do nosso pastor? Tem muitas pessoas na igreja, irmão, que tem facilidade de ouvir voz de pessoas. Aí chega um, e sempre esses conselhos são contrários à palavra de Deus e à liderança da igreja. Cuidado, irmão, cuidado. Vai ouvir a voz de Deus e pode ter certeza que ela sempre estará de comum acordo com a voz da sua liderança, do seu pastor, daquele que Deus colocou sobre a sua responsabilidade em liderar o seu povo. O inferno estava revoltado por Davi estar pronto para defender sua nação. Temos que ter a certeza que há um ser indignado por você ter escolhido a santificação. Nesse tempo, tem muita gente que tem esquecido de ouvir a voz de Deus, que tem confundido e não tem procurado atentar para a voz de Deus, do propósito de Deus, que é que nós nos santifiquemos, busquemos a Ele mais e mais. E talvez alguém até vá se perder nesse período, porque ele ouviu a voz do desânimo, ele ouviu a voz contrária à coragem, ao avançar, e acabou retrocedendo. Que Deus possa ter misericórdia de nós, nos livrar e nos guardar, e que os nossos ouvidos eles possam estar sensíveis a ouvir aquilo que Deus tem para falar conosco. O bispo Abner colocou aqui, você já deve ter ouvido alguém dizer: não perca a fé. Olha, tem muitos profetas positivos de Deus nesse momento dizendo para você: vai adiante, não desista, olha para o alto, continue, né? Na hora que Moisés chega diante do mar, deserto para cá, deserto para cá, o povo atrás vindo com Moisés, né? O povo atrás do povo vem Faraó, e agora o que fazer? E na frente está o mar.
A Bíblia diz assim que Moisés foi falar com aquele que fez o mar. E aí sabe qual a voz que ele ouviu? Diga ao povo que marcha. Irmão, será que todo mundo ali continuou? O que foi que Moisés falou aí? Falou que é para nós marchar. Será que foi telefone sem fio? Você já viu como é que é? Será que foi todo mundo transmitindo a mesma mensagem? Lá pra frente, será que alguém não falou assim, falaram lá que é para marchar, mas eu tô achando que isso não vai acontecer não. Cuidado com aquilo que você está ouvindo de terceiros. Amém, irmãos? Essa é a orientação de Deus para nós nesse tópico. O diabo vai tentar nos intimidar diante da crise, mas os nossos ouvidos estarão prontos para ouvir aquilo que Deus tem para falar conosco. Tópico 2.3. Nas batalhas, não perca o foco. Em momentos de crise e agitação, precisamos ser cautelosos com conversas, informações e sugestões. A postura de Davi lembra a importância de mantermos o foco e não nos ocuparmos ou distrairmos com debates e discussões que não acrescentarão em momentos difíceis. Irmão, nós precisamos tomar cuidado, porque muitas das vezes o que me faz perder o foco do meu alvo, daquilo que eu acredito, daquilo que a palavra de Deus me orienta, é quando eu começo a ouvir conversas, falatórios. Nesse tempo, por exemplo, de pandemia, quantas pessoas que estão presas a publicações, a informações falsas, e aí por isto ele deixa de experimentar o sobrenatural de Deus, de ter uma fé mais alicerçada, mais avivada. Olha só, que possamos entender que muitas vezes o nosso sofrimento e enfraquecimento é por causa das pessoas invejosas que estão ao nosso lado, nos desencorajando a desistirmos dos nossos sonhos. Nós vamos encerrar aqui o 2.3 falando justamente sobre o foco. O nosso alvo. Qual é o seu alvo? O que você está crendo? Em quem está firmado a sua fé? Você tem se permitido levar por informações alheias, por notícias alheias, por qualquer coisa que você lê, por qualquer coisa que você ouve? Ou a sua confiança, ela está firme no Senhor? A gente olha a palavra de Deus, eu quero encerrar aqui, falando justamente o capítulo 6 de 2 Reis nos fala quando o rei da Síria guerreou contra Israel. E ele vai para guerrear contra Israel, porém, todas as tramas que ele fazia para ir contra Israel, a Bíblia diz assim que o Senhor mostrava para Eliseu, Eliseu contava para o rei de Israel e o rei de Israel desviava do caminho. E o rei da Síria falou assim, olha, quem será que está contando tudo para o rei de Israel? Alguém disse assim, olha, não, é o homem de Deus, é Eliseu. E aí a Bíblia vai dizer que ele vai procurar saber aonde é que está Eliseu. Olha que fato interessante, irmão. Onde é que está Eliseu? Procura saber para mim. Versículo 14 do capítulo 6 de 2 Reis. E enviou para lá cavalos e carros, um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. O inimigo armou, preparou e estava pronto para o ataque. Só que o moço do homem de Deus se levantou muito cedo, saiu e viu o exército que tinha cercado a cidade com cavalos e carros. E disse, ah, meu Senhor, o que faremos? Irmão, muitas das vezes tem alguém próximo de nós que ele não está tendo a visão do que Deus vai fazer. Ele está enxergando o problema, a crise,
a dificuldade e está vindo aquilo muito maior do que aquilo que Deus pode fazer. O moço falou assim: pronto, nós estamos perdidos, vamos fazer o que agora? É a hora de nós nos entregarmos aos nossos inimigos. E aí a Bíblia diz que Eliseu disse assim: olha, não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, eu te peço, abre os olhos para que o moço possa ver. E quando os olhos do moço abriu, ele viu o monte cheio de carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu. Irmão, não vamos dar ouvido às notícias que estão trazendo para nós de que não vai dar, para desanimarmos, como nós falamos agora mesmo do cego Bartimeu. Não! Vamos continuar crendo, confiando, né? Assim foi com Davi. Davi ouviu tanta coisa, né? Teve Eliabe ali dizendo para ele: rapaz, você veio fazer o que aqui? Você está querendo se mostrar, se aparecer? Depois, Davi teve um outro obstáculo, né? Que foi as armaduras. Colocaram as armaduras de Saul em Davi, não tem jeito, eu não posso ir com isso. Mas Davi se lembrou que ele tinha, né, uma armadura espiritual que vence qualquer inimigo, qualquer exército que venha contrário à vontade e os planos de Deus. Não vamos permitir que o gigante ele se torne aos nossos olhos grande demais, que não possamos continuar enxergando que o nosso Deus ele é muito maior do que o gigante. Eu encerro aqui a minha participação num salmo, irmãos, que ele vem me alimentando nesse período de pandemia. Eu fiquei sem trabalhar desde o dia 19 de março que eu estou parado em casa. E na última sexta-feira nós já voltamos, já preparando já para o retorno, né? Já estamos trabalhando internamente, mas preparando já a loja para o retorno. Irmãos, não foi fácil. Não foi fácil. Às vezes muitos viam a gente na igreja, né, ministrando na hora de louvar ou pregando nas oportunidades que nos foi dado. Não foi fácil, mas eu procurei focar no Senhor. E eu tenho um salmo que ele me alimentou em todo esse tempo. Salmo 121. O salmista disse: eleva os meus olhos para os montes. E olhando, ele pensou assim: cadê o meu socorro? Não, o meu socorro não vem dos montes. Ele falou monte porque o monte é um topo alto. Tem que ser de alguma coisa acima. Mas ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que está além dos montes. Deus está contemplando, sabe quais são os gigantes que estão tentando te afrontar, te intimidar. E com certeza, se você não desviar o foco, se você não tirar os seus olhos de Jesus, nós chegaremos juntos, passaremos, já estamos passando o deserto, chegaremos do outro lado e cantaremos o hino da vitória. Eu quero agradecer mais uma vez, agradeço o pastor Moisés, nosso pastor presidente, pela oportunidade, pela confiança. Agradeço aos muitos irmãos que têm orado, que têm clamado pela igreja, por todos nós. Deus vos abençoe em Cristo Jesus, irmãos. Vamos continuar nos alimentando, porque está muito gostoso falar desse assunto. Temos gigantes, mas maior é o que está conosco do que o que está com eles. Deus os abençoe em Cristo Jesus. A paz do Senhor. Mais uma vez estamos na nossa querida Escola Bíblica Dominical, dando continuidade no terceiro trimestre de 2020. Estamos na lição número 5,
enfrentando gigantes, conquistando vitórias. Estaremos comentando sobre o tópico 3 e também fazendo a conclusão, enfrentando gigantes e conquistando vitórias. Como vencer gigantes? Nós vamos estar falando sobre a história de Davi com a luta com Golias, mas existe hoje muitos Golias e nós vamos identificá-los e vamos aprender como vencê-los. Saul olhava o gigante e dizia: ele é muito grande, não tem como vencer. Davi olhava para o gigante e dizia: ele é muito grande, não tem como errar. Depende do ponto de vista de como nós olhamos para o problema, identificamos o problema e nós sabemos como resolver o problema, com a ajuda e a força de Deus. Davi e a vitória sobre gigantes. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo? Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, não com lança, porque do Senhor é a guerra, Ele vos entregará nas nossas mãos. Nem super, nem heróis. Nós não somos super e nem heróis. Simplesmente somos Davi, que temos um grande Deus que nos dá as suas vitórias. Às vezes Deus permite um Golias em tua vida para que recordes o Davi que há dentro de ti. Às vezes, enfrentando os Golias da vida, os gigantes da vida, desperta dentro de nós o Deus que nós temos para nos dar vitória. Nós começamos a entender e aprender com Davi a ter essas grandes vitórias. Davi é ungido rei. Davi teve muitas vitórias, mas nunca esqueçamos que as vitórias dele começou depois da unção lá no deserto, quando ele ainda estava pastoreando as ovelhas malhadas lá no campo, quando ele foi ungido, e dali começaram as suas grandes vitórias, uma após a outra. Unção que quebra o jugo. Isaías 10:27 diz para nós: acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Jugo é esta canga que os animais usam para carregar a carga, mas a unção despedaça o jugo. O inimigo quer colocar jugo, peso sobre a nossa vida, mas a Bíblia nos diz que a unção despedaça qualquer jugo que quer nos aborrecer, que quer nos atormentar, que quer nos tirar a alegria de servir ao Senhor. A unção despedaça o jugo. Aqui na carpintaria, Jesus está ajudando José a fabricar um jugo, mas esse jugo aqui é para os animais, para os bois puxar o arado. O jugo de Jesus é leve e suave. Ele disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Mateus 11:29-30. Sim, leve como uma pena. Está conseguindo ver? O jugo de Jesus é leve e suave. O jugo do mundo, as atividades do mundo, as lutas do mundo são pesadas, mas o jugo de Jesus é leve e suave. A unção do rei Davi, por intermédio de Samuel, é uma declaração da escolha divina para cumprir os seus propósitos. Davi estava lá no campo quando o profeta foi ungido, uma demonstração que Deus tinha um plano com Davi. O gigante Golias. Depois de ungido, Davi tem diante de si um grande desafio, o qual foi temido por todo Israel: lutar contra Golias. Depois da unção, tendo este aproximadamente 3 metros de altura, era um sobrevivente da raça dos gigantes Anaquins.
Então Davi, depois de ungido, teve condição de lutar contra o gigante Golias. O propósito da unção é capacitar o obreiro para desempenhar a obra de Deus e com autoridade vencer os gigantes. Davi atribui a vitória que obteve sobre o urso e o leão não à sua habilidade, mas a Deus. Sendo assim, sua base para lutar contra Golias é a fé em Deus. Ele nunca disse que foi com as forças dele que ele conseguiu vitória, mas com a unção vinda da parte de Deus. Quando chamado por Saul, Davi contou suas experiências em lutar contra o urso e o leão, para proteger o rebanho do seu pai. E da mesma forma ele protegeria o rebanho do Deus vivo das ameaças de Golias. Assim como ele protegia o rebanho pela força que Deus o dava, ele estava disposto a proteger o povo de Israel com a força que Deus enviava do céu contra o gigante Golias. Aqui o nosso mapa, só para nós lembrarmos que aqui está a região dos filisteus e onde que Davi veio vencer Golias, aqui na divisa com os filisteus. Vencendo gigantes, veja que nós estamos sempre falando de gigantes, e a história da Bíblia mostra Davi vencendo um gigante, mas quantos gigantes não existem? E gigantes que estão dentro de nós, da nossa alma, ao redor de nós, no dia a dia, ou talvez a nossa história, nós temos diversos gigantes que nós vencemos com a força vinda do Senhor. Olha que interessante, Davi e Golias, um pássaro encara o elefante para proteger o ninho. Veja o pássaro encarando o elefante para defender o ninho. Não lembra a história de Davi e Golias? Tópico 3. Vencendo gigantes. Perdemos muitas vezes a batalha por focarmos os nossos olhares sobre as circunstâncias. Ao invés de olharmos para Deus, começamos a olhar para as circunstâncias. Os gigantes, as doenças, as pandemias, a saúde, o desemprego, a solidão, o abandono e etc. Quantos gigantes existem para aí? E ao invés de olharmos para as circunstâncias, devemos olhar para o Senhor, que é maior do que os gigantes. Vencendo os gigantes, veja que pode comparar a pequenez diante de um grande gigante. Derrubar gigantes pela oração. Aí já começamos a aprender como vencer gigantes. Uma delas é através da oração. Aqui na terra existe um exército que luta de joelhos e ele se chama igreja. Pela oração vencemos muitos tipos de gigante. Uma igreja de joelhos é maior do que um exército em pé. Uma igreja de joelhos é maior do que um exército em pé. Você está perto da vitória. Creio que essa seja uma mensagem que você precisava estar ouvindo nesse momento. A vitória está bem mais perto do que nós pensamos. É nessa hora que nos sentimos sem força para lutarmos. Contudo, se na hora da crise tivermos pessoas corajosas ao nosso lado, estes nos motivarão a não desistirmos. O exército de Israel estava acovardado diante do gigante, mas ao ver a vitória de Davi, acreditou que a vitória era possível. E quando Davi venceu Golias, todos eles foram completando aquela grande vitória ao ver a vitória que Deus deu a Davi. Derrubando gigantes da vida. Hoje nós estamos falando só de Golias, de diversos gigantes que se levantam no nosso dia a dia. E vamos identificá-los e como vencê-los. Por exemplo, a raiva pode ser um grande gigante. Tem pessoa que não consegue vencer a raiva. Ela é um grande gigante. O orgulho pode ser um grande gigante. E são gigantes às vezes internos. Nem está lá externo, está interno. A vingança
o espírito de vingança pode ser um grande gigante, um ódio, a pessoa que não consegue perdoar não pode ser um grande gigante, mas Jesus é maior do que qualquer gigante e Ele pode transformar e nos dar vitória sobre todo e qualquer tipo de gigante. Vencendo as dificuldades da vida, Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo. E Ele nos ensina que nós também conseguimos as nossas vitórias diante das dificuldades da vida. As crises trazem reviravolta para lembrar que o Senhor é o nosso contentamento. Quando acontece uma crise, nós lembramos que Deus é o nosso contentamento, Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso protetor. 3.1. Davi tinha consciência da realidade. Ele sabia que ele estava lutando contra um gigante. Ele sabia que ele tinha uma unção e uma missão. Ele tinha senso do que estava acontecendo. Quando nos referimos a gigantes, estamos usando uma simbologia para ilustrar as adversidades que atravessamos em nossas vidas. Precisamos ter consciência da realidade da situação. Coragem não significa enfrentar cegamente os desafios. Fé não é sinônimo de ignorância. Então a fé consciente nós podemos servir e vencer sabendo, tendo uma consciência da realidade. Davi se preveniu, pegou a funda, pegou as pedras, ele buscava ao Senhor, ele já tinha experiência de ter vencido o leão, de ter vencido o lobo, agora ele sabia que o mesmo Deus ia dar vitória para ele perante o gigante. O contraste entre Davi e Golias. Humanamente, era impossível Davi vencer o Golias, visto que este era um gigante e Davi um jovem comum. Mas todo o diferencial estava na unção que Davi recebera e a fé que tinha em Deus. Paulo disse que o cristão anda por fé e não por vista. Por que Davi venceu Golias? Por causa da unção e da fé que ele tinha no Senhor dos Exércitos. Davi e Golias, a fé não é desprovida de inteligência. Então, inteligentemente, ele exercitou a fé debaixo da unção de Deus e venceu um dos gigantes. E quantos gigantes nós vencemos? Também com inteligência e com a unção de Deus. Você está preparado para vencer os gigantes em sua vida? Então deixe o Senhor lutar por você. Entenda que você é um Davi, um pequeno Davi, mas que serve um grande Deus que é maior do que os gigantes. Golias é o desenho de Satanás que nos afronta todos os dias. Assim como Davi, precisamos ter coragem e fé para encararmos os gigantes que surgem para afrontar o exército do Deus vivo. Assim como Davi, precisamos ter coragem e fé para encararmos os diversos gigantes. Enfrentando os gigantes da alma. Às vezes pensamos que o gigante só está lá fora e às vezes o gigante está dentro daquelas lutas interiores que nós acabamos de dizer. Muitas vezes o ódio, o orgulho, uma série de coisas que pode se tornar um gigante que nos impossibilita de ter uma vida espiritual de vitória. Às vezes o gigante está bem mais perto do que nós pensamos. E Deus tem o poder de nos dar vitória sobre todo tipo de gigante. Gigantes da alma, às vezes o medo, a rejeição, vício, raiva devem cair. Golias deve cair. Maior do que o seu gigante é Deus. Golias deve cair. Maior do que o seu gigante é Deus. Derrubando o gigante da ansiedade. Pedro vai dizer na sua carta, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. E às vezes a ansiedade torna-se um grande gigante,
principalmente nas fases que estamos passando, muitas dificuldades, muitas lutas, a ansiedade sobressai, tornando-se um grande gigante. Mas nós conhecemos e sabemos que temos um Deus que é maior do que qualquer tipo de gigante. Aprendemos com Davi que a fé não dá ouvidos à covardia, mas ouve a voz de Deus. Olha o que Jeremias disse: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Derrube o seu Golias. Cada um tem o seu Golias, cada um tem o seu gigante, a sua luta. Derrube o seu Golias. Concentre-se nos gigantes e você tropeçará. Concentra-se em Deus e os seus gigantes cairão. Em vez de olhar para o gigante, comece a olhar para Deus, que é muito maior do que o gigante, e a vitória vem em nome de Jesus. Onde está a sua esperança? A palavra do Senhor nos diz na carta a Timóteo que Jesus é a nossa esperança. Nós cristãos não dizemos assim: a esperança é a última que morre, porque a nossa esperança é Cristo e Ele não morre, Ele está vivo e está conosco. Vencendo os gigantes da vida. Uma vez após outra aparecem gigantes e Deus vai nos dando vitória. 3.2 do nosso tópico: Davi venceu, pois teve atitude. Ele tomou uma posição, vendo Golias desafiar o exército de Israel, e Deus foi com ele. Davi é um exemplo notável de como devemos agir diante dos gigantes que aparecem em nossa vida. Davi não ficou olhando o tamanho do gigante, mas olhou para o tamanho do seu Deus. Não foi somente a pedra que derrubou o gigante, não foi somente a pedra que derrubou o gigante Golias. Davi estava cheio do Espírito. Se quiser derrubar os gigantes, seja cheio de Deus. Quantas vezes nós ouvimos dizer que com uma pedra Davi venceu Golias? E aqui a palavra do Senhor nos ensina que ele venceu porque ele estava cheio do Espírito. E para vencer o gigante, sejamos cheios de Deus em nossa vida. Sucedeu que, dispondo-se os filisteus a encontrar com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi vai ao encontro de Golias e teve vitória. Prepare-se para derrubar gigantes. Às vezes convivemos com gigantes e não sabemos como vencer, mas podemos nos preparar através da oração, do conhecimento da palavra do Senhor, conhecendo as promessas de Deus, olhando para Deus em vez de ficar olhando para o gigante. Prepare-se para vencer o gigante, porque a vitória é sua em nome de Jesus. Vencendo o desânimo. Olha outro gigante que muitas vezes nos rodeia de tão perto. Vencendo o desânimo. E a Bíblia vai nos chamar a atenção para isso, que nós tenhamos ânimo. E às vezes o desânimo torna-se um gigante, mas ele pode ser vencido porque maior é Deus. Que o desânimo e a tristeza sejam sempre vencidos pela fé. Que o desânimo e a tristeza sejam vencidos pela fé. Sua força vem de Deus. Isso que Davi sabe, que ele venceu o leão, ele venceu o lobo e ele venceu o gigante, que a força veio de Deus. Davi nos fez ver que quando estamos com a nossa vida alicerçada no Senhor, nada nos faz temer. Todas as crises, pandemias, guerras serão superadas diante das piores situações. Nada nos faz temer, porque os gigantes que nos rodeiam, temos um Deus que nos faz vencer, passar por todas as crises e somos vitoriosos em nome de Jesus. Nunca compare o gigante da sua vida com você, compare-o com o seu Deus. Em vez de ficar olhando para o gigante, confrontando com você, compare o gigante com o seu Deus, que você vai ver que o seu Deus é muito maior do que esse gigante. José não desistiu, Daniel não desistiu.
desistiu, Davi não desistiu, Jesus não desistiu. E você, vai desistir? José saiu do poço, Daniel saiu da cova, Jonas saiu do peixe, Lázaro saiu da sepultura. Entendeu? Nenhum escolhido que entrou na prova morreu dentro dela. Então levante a cabeça e marcha, Deus é contigo. Olha o que Abacuque escreveu: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Lições que aprendemos com Davi e Golias, isso que nós estamos estudando neste dia. Passos de Davi rumo à vitória. Primeiro, ele tinha uma instrução divina, lutava as suas batalhas de forma que era instruído por Deus. Segundo, ele andava na direção de Deus, cada circunstância ele perguntava se deveria ou não lutar. Terceiro, obediência irrestrita, obedecia cuidadosamente às instruções divinas. Quarto passo, exaltação ao Pai, transferia a glória para o Senhor. Davi não teve medo do gigante, porque ele sabia do poder do Deus que ele servia. Imagem não é nada. O importante é como nós vemos. O gatinho se olha no espelho e se vê como um leão. Então nós olhamos que o nosso Deus é todo poderoso e pode nos dar força para vencer esses gigantes da vida. Os problemas se tornam gigantes quando você se faz pequeno diante deles. Quando nós nos tornamos pequenos, vamos nos diminuindo, o problema vai aumentando. Quando confiamos no Senhor, a vitória vem da parte de Deus e vencemos os gigantes. Sob este prisma, somos levados a termos a certeza de que Deus é poderoso sobre qualquer gigante. Diante de qualquer gigante, tenha certeza que existe esperança no caos para aqueles que confiam no Senhor. Para quem confia no Senhor, há esperança. Vencendo os gigantes do dia a dia. E às vezes a gente já pensa que ele aparece só de quando em quando, e às vezes dia a dia nós temos um gigante que precisamos estar vencendo esses gigantes. Desafiando os gigantes. Os gigantes tentam nos desafiar, mas nós, pela oração, pela fé, coberto com a unção de Deus, nós desafiamos os gigantes e temos certeza da vitória. 3.3. Davi venceu porque confiou em Deus. O exército de Israel estava temeroso diante da grave crise que havia se instaurado. Não é difícil perceber que os filisteus haviam selecionado Golias para lutar por eles, pois era um homem extremamente violento, competente no duelo, além da grande estatura. Davi pequeno, mas servia a um grande Deus muito maior do que o Golias. Não é sobre o tamanho do gigante Golias, é sobre o tamanho do Deus do pequeno Davi. É sobre isso que estamos falando. Não é sobre o tamanho do gigante Golias, é sobre o tamanho do Deus do pequeno Davi. 1 Samuel. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Golias era um gigante terrível. Mesmo assim foi derrotado por um jovem de fé chamado Davi. Ainda hoje, quando os gigantes se levantam contra nós, estão cometendo erros que acabarão por levá-los ao chão. Os gigantes que se levantam contra nós, sabendo que nós temos um Deus maior do que eles já sabem que vão ser derrotados, porque nós vencemos em nome do Senhor dos Exércitos, do mesmo jeito que Davi venceu.
Entretanto, aquela batalha não era de Davi, mas sim do Senhor. De quem era a batalha? A batalha era do Senhor. Foi isto que Davi disse quando estava indo para a batalha diante de Golias: toda a terra saberá que há um Deus em Israel, saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Do Senhor é a batalha, e Ele entrega a vitória nas nossas mãos. Vencendo os gigantes da alma. Mais uma vez mostramos o ambiente de dúvida, um ambiente de dúvida, um ambiente interno da alma, que muitas vezes a pessoa luta com um gigante interno. Temos toda a autoridade de Deus para vencer esses gigantes, derrotando os seus gigantes. Após se recusar a usar a armadura com que não estava habituado, ele escolheu 5 pedras lisas e tinha a sua tiradeira na sua mão. O rapaz, seguro de si, lançou-se ao desafio, com rapidez de movimento, contra o escárnio e orgulho do filisteu, com a seguinte convicção: pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Foi assim que Davi foi para o campo de batalha, que a vitória viria do Senhor. Olha o que Paulo escreveu aos Coríntios: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos, porque grande é o Senhor que nós servimos. Vencendo o gigante do desânimo. Uma pessoa que tem o problema do desânimo, ele já olha para a montanha e já começa a ver a altura da dificuldade que vai para subir aquela montanha. O desânimo é um grande gigante que precisa ser vencido. Deus nos usa do jeito que nós somos, do jeito pequenino que nós somos. Davi, ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Davi era o caçula de uma grande família. Você não tem condições, você é apenas um rapaz. Isso o gigante dizendo, isso os gigantes da vida dizendo para nós: você não tem condições, você é apenas um rapaz. Ele é um guerreiro desde a mocidade. Viu que era só um rapaz, ruivo de boa aparência, e fez pouco caso dele. Mas o que aconteceu? Grande vitória de Davi. Disse Davi: o Senhor me livrou das garras do leão, do urso, Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse a Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. O Senhor guardava Davi por onde quer que ia. O primeiro livro de Crônicas fala que Deus guardava Davi aonde que ele estava indo. Não tenha medo do seu gigante, entregue a sua vida a Cristo e Ele lhe dará vitória. Todos nós temos os nossos gigantes e Cristo nos dá a vitória. Derrotando o gigante da amargura. Aparece aí mais um gigante. Quantos a pessoa não consegue perdoar, a pessoa não consegue conviver, não consegue se alegrar e vive numa amargura, mas é um grande gigante que a palavra e que a unção de Deus derrota. Eu aprendi que diante de qualquer gigante é preciso ter a certeza que existe esperança no caos para aqueles que confiam no Senhor. O cristianismo não promete uma vida sem crises, mas uma vida superior à crise. Quando a crise chegar, não fuja de Deus, fuja para Deus, aproxime-se ainda mais de Deus. Conclusão, vamos concluir o tópico 1, 2 e 3 do que nós estudamos nesta belíssima escola dominical, Vencendo os Gigantes. Conclusão, dos menos pretensiosos aos mais arrojados estudos a respeito da vida de Davi, todos concordam
que o segredo para ele derrotar os gigantes da vida foi a confiança exclusiva no Deus de Israel. Lembrar que Davi foi o único rei que foi ungido 3 vezes. Ele foi ungido no deserto pelo profeta Samuel, ele foi ungido no Reino do Sul e depois ele foi ungido sobre todo Israel. A unção faz a diferença. Lutando por um sonho, às vezes parece que o sonho a ser realizado parece um grande gigante, mas ele pode ser realizado. Deus torna os nossos sonhos em realidade. Inclusive, o sonho é o primeiro degrau de um sucesso. A pessoa sonhar com alguma coisa, planejar, parece um grande gigante, mas de repente é um grande sucesso. Meu Deus, me ajuda! E agora vou lutar com esse gigante. 5 pedras no ribeiro, simbolizando a graça de Deus que Ele colocou no seu alforje, no seu coração. O alforje significa o coração, as pedras, os recursos da graça, e afunda o poder da oração e o cajado na mão, direção do Espírito Santo, recursos da graça, coração cheio de fé, poder da oração e direção do Espírito Santo. Por que Davi escolheu 5 pedras? Alguns pregam, ele pensou, se eu falhar na primeira, na segunda, na terceira, na quarta tentativa, eu não vou desistir. E isso não é a palavra de efeito. Ele foi precavido. Os irmãos de Golias podiam quebrar os protocolos, então 5 pedras, uma para Golias e outra para cada um dos seus irmãos. Era uma grande família de gigantes e ele foi precavido, ele foi inteligentemente certo de que teria a grande vitória. As 5 pedras de Davi. Primeira, significa coragem, valentia para enfrentar o gigante. Segunda, memória, lembrança das situações vividas nas quais Deus agiu em seu favor. Ele lembrou do lobo, ele lembrou do leão que Deus deu vitória, então ele foi contra o gigante, com a memória. Confiança, fé plena no livramento divino. Planejamento, pensar em cada detalhe que seria feito, planejou tudo direitinho. Humildade, atribuir a Deus todo o sucesso obtido. Golias pensou que Davi estava sozinho. Golias achou que era a maior pessoa naquele campo de batalha, mas Davi não estava só, e o Deus de Davi era muito maior do que Golias. Os servos de Deus nunca estão sozinhos, há um Salvador que os acompanha e os defende. A melhor notícia do dia: o céu não está em crise. O céu não está em crise. O mundo em crise, a igreja em Cristo. O mundo em crise, a igreja em Cristo. O mundo está em crise, mas eu estou em Cristo. E já que Davi venceu Golias, ele vai louvar ao Senhor. Refrigera minha alma, ele diz lá no Salmo 23, refrigera minha alma. E entoando, louvando ao Senhor, como ele sempre fazia como músico. O gigante caiu, Davi foi vencedor, no nome do Senhor, no nome do Senhor. Deus te abençoe e proteja sempre. A paz do Senhor.